Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex, eu sou contador aqui na BTO Consult e autor aqui do blog dos artigos, e um deles é o Arrendamento Mercantil, onde traz a planilha para o arrendatário. Decidi fazer esse vídeo porque eu recebo muitas solicitações da planilha destravada, muitas dúvidas também que o pessoal tem. E primeiro ponto é o seguinte, né? Só ter a planilha e achar que preencher precisa de conhecer a norma não é bem assim. Então é importante que você leia o blog, que você leia a norma na íntegra e entenda se é aplicável ao seu caso ou não, tá? Porque os FRS muitas vezes trazem a matéria e exemplos. Nem todo CPC traz exemplo, e os exemplos são muito elucidativos quando a matéria está em inglês, tá? Que não é o caso do CPC 06, que às vezes não traz exemplo, e o 16, né, do arrendamento, R2, não traz exemplos e pode prejudicar. Então, por favor, tenha em mente, primeiro, se você tem um contrato de arrendamento, não focado no bem, no contrato. Muitas vezes o bem é representado pelo contrato, mas nem sempre. Então, tenha em mente isso, tá? Se o cliente tem o direito de obter todos os benefícios daquele ativo em uso, se tem ou se não tem, tá? Porque às vezes ele tem um aluguel, mas não pode sublocar, não pode para sua atividade, sempre com foco no objetivo da empresa, muitas vezes orientado a uma geração de fluxo de caixa do negócio, tá bom? Se ele tem ou alguma das partes tem o direito de direcionar para qual uso do ativo, ou se aquele ativo pode ser substituído à revelia do próprio cliente, né, ou do fornecedor. Se o cliente tem o direito de operacionar o ativo por todo o período, sem direito de alterar essas instruções operacionais. Muitas vezes o ativo não é customizado, é customizado para o cliente. Se projetou o ativo, né, é um forte indício, é projetado para aquele uso, aí sim você pode ter o contrato de arrendamento. Caso contrário, você não tem. Às vezes aplica outros CPCs. SPC só se você estiver devendo aí, né? O fato é, tenha em mente tudo isso de uma maneira bastante alinhada e bastante clara, porque aqui na BPO eu já fui contratado umas 2 ou 3 vezes para fazer um paper para discorrer da aderência, além dos meus clientes correntes, da aderência da norma para determinado contrato. Contrato de locação de imóvel, de equipamento, ou coisa parecida, tudo mais, tá bom? Muitas vezes não é o caso. Então, só baixar a planilha e sair preenchendo de uma maneira técnica e cega, achando que prescinde de conhecer a norma, não. Por favor, leiam e entendam a norma, tá? Agora, se o contrato tem que ser superior a 12 meses, pelo menos, né? A empresa não está no lucro presumido, tem que estar no lucro real, ou na iminência de mudar de um regime, né? E do que afeta das outras das questões, das demonstrações que é relevante, eu vou falar agora explicando um pouco da planilha, de onde surgem algumas dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Olá pessoal, essa então é a planilha que tem lá no nosso blog, a planilha para o cálculo do arrendamento mercantil. Eu vou explicar então resumidamente como ela funciona, vou apresentar um exemplo de contabilização aqui também, já numa base de demonstração que eu tenho aqui do radar, para ficar o mais claro possível para vocês, tá bom? Então vamos lá. Então aqui a gente encontra, você vai colocar aqui os dados da empresa, o número do contrato e os bens ou conjunto de bens que representa aquele contrato. Por quê? Porque você pode ter um contrato que trata só de uma máquina que você usa para fazer a sua produção, ou parte do seu processo, como você pode ter um contrato que abarca uma frota de 20 carros, entendeu? E caracteriza um arrendamento porque você usa esse carro para exercer a sua atividade operacional, está contido ali, porque só ter a planilha não prescinde achar que a planilha precisa de conhecer. O CPC está muito enganado, você tem que conhecer a lei mesmo, né? O CPC 06 aqui bonitinho, para saber do que se trata. Então é o contrato que você vai tratar aqui, tá? Não é individualizando cada carro, tá bom? Por quê? Porque o contrato, se um carro quebra, você troca, isso não muda, não descaracteriza o arrendamento. Aí você tem aqui, você vai debitar lá no ativo o direito de uso de bens, e vai acreditar os juros a apropriar no passivo junto com o fornecedor, e vai também, eu sou arrendatário, certo? Não sou arrendador, aqui nesse exemplo sou arrendatário. O arrendador não muda tanto, e eu tenho aqui os juros a apropriar no longo prazo com o arrendador na conta do longo prazo. Você vai notar aqui, eu vou colocar o período, nesse exemplo, 1/6 de 2022 até 30/6 de 2024, são 24 meses, certo? Uma taxa de 5%, se você colocar 4% ao ano, ele vai trazer aqui a taxa mensal, tá? Então ele já vai calcular aqui a taxa equivalente sem problema nenhum. Então você vai ver que o total dá 50 mil e ele já trouxe o valor presente, tudo batidinho. E aqui você tem os meses, ó, por exemplo, se eu coloco aqui 7 de 2022, ele trará os valores que você vai contabilizar que compreendem o mês 7 de 2022.
Se eu mudar para 8, 2022 estiver fechando o mês 8, ele vai trazer aqui o valor de 8 de 2022, tá? Então você tem esse primeiro bloco que já está no padrão TXT para importar para o sistema radar, da WK Sistema, e você tem os lançamentos mensais. Esse aqui não muda uma vez só, né? Reconhecimento do contrato. Esse aqui são as baixas do contrato que vão acontecendo. Você vai colocar aqui o código, se for do radar, tá? Alfanumérico até 10 posições, os códigos que representam aqui as contas na contabilidade. Por algum ponto de atenção que eu vou agora mostrar aqui no servidor aqui, ó. Esse aqui é a tela do radar contábil, tá? Então, por exemplo, eu importei esse contrato. Cadê o contrato? Dentro do radar eu posso clicar aqui e já fazer e colocar a minha planilha aqui, tá? Então eu já fiz essa planilha para o radar mesmo, né? Essa planilha eu fiz pessoa da WK, então ela tá numa outra corzinha mais bonitinha aqui, vermelhinho deles e tudo mais, né? Então tem aqui, ó, ativo permanente, direitos e juros de bens, passivo circulante, juros, com as devidas contas contábeis, que geram um arquivo TXT que você importa e exporta para o sistema, tá? É a mesma planilha, só que está com um outro código de identidade diferente aqui. A conta que está aqui do ativo do direito de uso de bens, ela está onde, tá? Então essa conta 311 está aqui, ó, tem um plano de contas, aqui o não circulante, você tem imobilizado, intangível, diferente, imobilizado, bens e operações, está aqui direito de uso de bens, com essa conta referencial. Muita atenção, dependendo do que você tiver, porque dentro do plano referencial da Receita, que depois vai na SCD e também no SPED de contribuições, caso essa conta dê direito ao crédito do PIS/COFINS, muita atenção na conta que você vai escolher para que você faça uma escolha correta e que esteja alinhado com o entendimento da Receita, sem descaracterizar o entendimento contábil, porque é a primazia da essência sobre a forma, sempre na regra, mas a Receita tem os seus meandros, as suas nuances que você tem que estar ciente, tá bom? Para saber se ele cabe aqui dentro de bens e operações ou outro grupo que melhor classifique esse contrato, tá? Se ele representa um bem tangível ou não, esse é um juízo que você vai ter que fazer aí, porque eu sei que você já leu a norma, que você é sapequinho, tá? Então aqui tem todo o lançamento importadinho, ó, até o final, inclusive com crédito do PIS/COFINS não cumulativo quando cabe, sabendo que você vai ter que informar lá no seu SPED de contribuições, tá bom, pessoal? Vamos voltar lá para outra planilha. Esse aqui é o exemplo do radar, já com o esquema fechadinho aqui, tá? Então você tem aqui todos os exercícios, o primeiro e o segundo exercício, que é o exercício corrente, e o seguinte, e jogando no longo prazo o outro procedimento, tá bom? Se você tiver algum reajuste, eu tenho um ajuste de 5% no contrato, você vai colocar aqui e vai considerá-lo daqui para frente e eventualmente fazer o ajuste, porque a planilha vai mudar como um todo, tá? Descaracteriza essa parte interior, tá? Mas não se preocupe com relação a isso, você continua do período onde você está, tá bom? Então essas são as dúvidas maiores que eu tenho a respeito disso, né? Eu espero que você faça bom proveito e contrate a BPO Consult se você tiver dúvida de como aplicar essa planilha, se cabe arrendamento ou não, aplicação da norma ou não, conte com a gente para prestar o serviço e ajudar vocês aí, tá bom? E se for o pessoal da faculdade, eu espero que aproveite e tenha uma boa aula. Beleza, pessoal? Falou!